É sempre importante a gente lembrar que o Che, ele virou um mito ao longo do tempo, sendo que a esquerda busca de todas as formas encobrir o Che real do Che imaginário. E agora eles encontraram uma nova razão, uma nova justificativa pela qual o Che matava homossexuais e deficientes. Porque na época do Che, dizem os esquerdistas, homossexualismo era uma doença. Então ele matava porque pensava que eram pessoas doentes. Na verdade, o único doente nessa história toda são os próprios esquerdistas. Che, Fidel, Mao, Stalin, Hitler, esses caras se igualam na mesma mente perversa, na mesma mente assassina. Não há diferença entre eles. Eles convergem para o mesmo eixo. Eles atuam dentro de uma mesma seara de desrespeito e de manipulação. Poderíamos incluir aí Lenin, sabe, outros subprodutos da insanidade do pensamento esquerdista. Mas a verdade é que esses esquerdistas, eles são, acima de tudo, assassinos. São, acima de tudo, psicopatas. E aí sim o Bolsonaro tem razão em dizer que o legado desses caras só inspira marginais, só inspira assassinos, só inspira gente doida. Porque, observa, você olha um discurso esquerdista e eles dizem, lutam pela liberdade de imprensa. Em qual país esquerdista existe liberdade de imprensa? Os esquerdistas querem liberdade de ir e vir. Em qual país esquerdista existe liberdade de ir e vir? Você acha que na China você sai a hora que você quer? Você acha? É Coreia do Norte? Da Venezuela? A Venezuela está fugindo, porque o Maduro já se deu conta que quanto menos gente tiver lá, menos gente ele vai precisar matar. Cuba, você lembra de Cuba dizer, olha, você, meu caríssimo, mi hermano cubano, usted puede salir para Miami, para el inferno capitalista, la hora que le quiera. Claro. Quando houve a queda do muro de Berlim, quem correu para o lado de quem? Vamos começar por aí. Na queda do muro de Berlim, quem correu para o lado de quem? Então, quando a gente tem a passagem de 53 anos da morte de um assassino que já foi condecorado, um assassino em nome de quem já foram feitas sessões solenes no Congresso Nacional, um assassino que é venerado por padres, que é idolatrado por parlamentares, que eu não sei por que continuam tendo liberdade de estarem no parlamento os partidos de viés comunista e esquerdista. Esse assassino de crianças, esse assassino de homossexuais, de negros, esse é idolatrado por quem não consegue compreender que, na verdade, idolatrar Che é idolatrar a estupidez. Eu acho um barato. E, como dizem os argentinos, me caga la risa quando eu vejo um gay ou alguém militante da causa LGBT com a camiseta do Che. Como é que pode ter tamanha estupidez quando eu vejo um jornalista com a camiseta do Che? Como é que alguém pode ser tão estúpido? Como alguém pode ser tão maluco? Como alguém pode ser tão doido de pedra de partir para esse nível de insanidade? Uma feminista, uma mulher que luta pelos direitos das mulheres, como é que ela se dá o desrespeito pessoal de usar uma camiseta do Che? Então, essa passagem, essa guinada do Brasil para uma volta do Brasil aos brasileiros,
é um momento oportuno, sim, para que todos nós façamos essa reflexão. A que ponto chegamos onde há uma bestialização na criação de ídolos? Isso não tem cabimento, isso não tem lógica. Eu fico pasmo quando eu vejo pessoas cultas ou com cultura, ao menos empírica, tá? Porque tem gente que lê livros e não consegue entender o que está no conteúdo dos livros, adorando, venerando e sendo babão de figuras como Che. É uma coisa que não tem lógica, é uma perversidade contra a humanidade, que era, sim, chamar o Che Guevara de facínora é pouco. Tivéssemos um tribunal dos crimes contra a humanidade, Stalin, Hitler, Mao, quantos outros estariam no banco dos réus junto com o Che? Quantos estariam lá? Então, nós temos sim que fazer essas denúncias de modo permanente. Nós temos sim que fazer essas denúncias de modo reiterado, para que as pessoas que idolatram bandidos saibam que elas são cúmplices e coniventes com assassinatos, porque nada, volto a dizer, nada justifica que, sabendo de todos os crimes que estes animais cometeram, continuem sendo adorados por toupeiras inocentes ou por toupeiras letradas. Não justifica que isso aconteça. Nós temos que ter sempre a clareza e a coragem de falar as coisas. Nós não podemos fazer nenhuma exceção. Nós não podemos criar nenhum tipo de condescendência com essas pessoas. E isso é algo que precisa ser repensado e revisto. Os heróis da esquerda, nós temos que começar a desnudá-los e a desmascará-los. A própria figura do Mandela é uma figura que foi idealizada e que, na verdade, o Mandela era também um assassino, não passava de um assassino. Ou se você mata em nome de uma causa, isso o perdoa, mesmo que seus crimes sejam análogos ao que matou em nome de uma outra raça, só que branca. O trabalho de reescrever a história é muito importante. O trabalho de enfrentar as mentiras que a história transformou em verdade também deve ser cotidiano e permanente. Che Guevara deve figurar nos livros de história apenas como um assassino. Nada mais do que isso. Querer lutar, defender ou entender o Che fora do conceito de que ele é um criminoso é ser condescendente e conivente com uma massificação da estupidez que a esquerda se especializou em propagar nos últimos tempos. Che não passa de um assassino. Che não passa de um facínora. Che não passa de um psicopata. E quem usa camiseta com a foto do Che não passa de um estúpido.